A paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui conosco na classe Samuel, que é a classe dos obreiros, aqui da Catedral de Perus. Também quero cumprimentar a você que neste momento nos acompanha pelas redes sociais da nossa igreja, nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. É uma alegria saber que a gente tem um grupo de irmãos e irmãs que sempre nos acompanham pela internet, deixando os seus comentários, fazendo aí a sua participação. Uma alegria, uma satisfação estarmos com os irmãos, né? No domingo passado nós não tivemos a nossa aula aqui presencialmente, apenas a aula gravada. Os irmãos que não assistiram têm a oportunidade de encontrar aí no canal da nossa igreja, a aula da semana passada. E hoje nós temos a oportunidade de conversar aqui com os irmãos a respeito da lição de número 12. Lição de número 12, já foi feita a leitura bíblica em classe, a leitura do texto áureo, da verdade prática. Nós vamos falar hoje sobre a igreja. A igreja tem uma natureza organizacional. Esse é o tema da nossa lição. Lembrando aos irmãos que nesse trimestre, que está quase terminando, nós estamos estudando em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje eu acho que é a única lição que não trata de uma heresia especificamente. Para quem está acompanhando as lições desde a primeira lição, viu que toda lição, nosso comentarista traz uma heresia, normalmente uma heresia antiga, e que tem assumido uma nova forma. Essa acho que é a única lição em que não é tratada de uma heresia especificamente, mas fala de uma tendência que sempre existiu na história da igreja, que ainda é muito presente. E, na realidade, o que a gente vai discutir aqui na lição é qual é o lugar da igreja na fé cristã. Qual é o sentido de nós fazermos parte da igreja? E tentarmos, assim, irmãos, responder uma grande pergunta. Eu acho que tem uma grande questão que está por trás de tudo aquilo que é discutido na lição de hoje, que é a seguinte: a gente sabe que não é a igreja que garante a salvação, não é o fato de nós sermos membros de uma igreja, de uma entidade religiosa, que faz com que nós automaticamente sejamos salvos. A igreja, por si, ela não tem o poder de salvar. Essa é uma questão. Porém, por outro lado, nós precisamos fazer parte da igreja. Então, a grande questão da lição é essa. Por que há essa necessidade de nós fazermos parte da igreja, né? Sendo que nós mesmos afirmamos que não é a igreja que salva. Se a igreja não salva, por que nós devemos estar na igreja? São essas questões que nós vamos trabalhar aqui na lição. E eu gostei muito, irmãos, da forma como o comentarista desenvolveu o tema e do texto bíblico que ele usou como exemplo, que é a carta de Paulo a Tito. Nós vamos daqui a pouco falar sobre a igreja de Tito, e até conversava com o professor Isaías, teve gente que não gostou da escolha do texto para a lição, mas eu sou da turma, do grupo que gostou bastante da escolha. Eu acho que dá para explorar bastante esse texto e entendermos, né, que essas questões que eu levantei sobre essa necessidade de fazer parte da igreja, por que isso é importante. E assim, irmãos, quando nós falamos a respeito da igreja, eu acho que a primeira questão é essa: por que a gente precisa fazer parte da igreja? E eu falava que é uma tendência que pode nos levar a enfraquecer na fé, é pensar a igreja em dois sentidos, em dois extremos, né? Sempre os extremos, eles são perigosos. E um extremo é daquelas pessoas, daquele grupo que acredita que a igreja é a estrutura da nossa salvação. E assim, há quem que, por exemplo, entenda que Jesus teria constituído Pedro como o primeiro líder da igreja e que a partir dali tem uma sequência, né, a partir de Pedro, e de que apenas quem detém a autoridade na igreja em alguns assuntos é quem vem daquela sequência. Ou que acredita que necessariamente, né, todos os assuntos que digam respeito à nossa salvação
necessariamente tem que passar pela estrutura, pela hierarquia da igreja. Esse é um extremo, né? O extremo de centralizar a igreja de tal forma que tudo acaba dependendo da igreja, da estrutura organizacional da igreja. Ou a gente pensar, porque uma coisa que vai aparecer muito na nossa lição aqui, é que a igreja, ao mesmo tempo que é um organismo, é uma organização. É um organismo e é uma organização. E esse primeiro erro, esse primeiro extremo, é imaginar que a organização surgiu antes do organismo. Então, o que é mais importante é a estrutura da igreja do que a essência mesmo da igreja. Esse é um extremo. E o outro extremo, né, partir para o outro lado e dizer o seguinte: não, a igreja, como ela não é essencial, ela não é central na salvação, a salvação foi dada por Cristo, então não há necessidade de eu fazer parte da igreja. Não há necessidade. Oi? A igreja sou eu, né? E parece que tem até um pouco de piedade, né, por trás dessa fala, né? A igreja sou eu, Jesus me comprou, enfim. Então não há necessidade de se submeter a uma hierarquia da igreja, a essa estrutura da igreja. Então são os dois extremos. No extremo, dar um valor exagerado, né, à estrutura da igreja, e o outro lado, desconsiderar totalmente a estrutura da igreja. São os dois extremos que devem ser evitados. Então onde que a gente se encaixa no meio disso? Bom, de fato, irmãos, a nossa salvação, ela foi garantida pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? E, assim, antes de falar nisso, um outro dado que é muito interessante, e é um dado que dá para se comprovar, inclusive, nas estatísticas. Inclusive, no Brasil, irmãos, os dois grupos religiosos que mais crescem no Brasil, o primeiro deles são as igrejas pentecostais. E glória a Deus por isso, é o grupo que mais cresce. Está para sair os dados do censo, do último censo aí que foi realizado, e provavelmente vai mostrar que as igrejas pentecostais cresceram bastante. Porém, o segundo grupo que mais cresceu, o segundo grupo religioso que mais cresceu no Brasil, e não só no Brasil, mas em outros países também, é o grupo do sem religião. E quando a gente fala grupo do sem religião, a primeira coisa que nos vem à mente é o ateu. Não, não é o ateu, não é o agnóstico. A porcentagem de ateus no Brasil em relação à população é muito pequena. Qual que é o grupo do sem religião? É aquela pessoa que crê em Deus, mas quando você vai perguntar qual é a sua igreja, ele vai dar duas respostas. Ele pode dizer: eu sou de tradição católica, né? Eu sou católico não praticante. Ou, que é um grupo que tem crescido muito nas últimas décadas, é aquele que vai responder: eu sou de família evangélica. Não, isso é evangélico? Não, eu sou de tradição evangélica, eu sou de família evangélica. Ou aquela pessoa que eventualmente vai em um culto aqui, vai em outro culto ali, mas que não está filiado a uma religião. Você pergunta: você é ateu? Não, não sou ateu não, eu creio em Jesus. Oi? Onde fala de Deus eu vou, né? Ou uma fé assim meio dispersa, assim, sabe? E esse grupo, ele tem crescido bastante, né, no Brasil. E nesse grupo tem muita gente, tem esse pessoal que nunca se firmou uma igreja, ou alguém que já fez parte de alguma igreja e hoje não faz mais, mas ouve hinos, né? Você entra no carro dele, está sempre tocando um hino, mas ele não está ligado a uma igreja. E há uma necessidade de nós fazermos parte da igreja, né? E por quê? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa discutir aqui. E aí eu diria o seguinte, irmãos: por que é necessário que a gente faça parte da igreja? Bom, de fato, quem garantiu a nossa salvação foi o Senhor Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz é que garante que a gente seja salvo. Enquanto nós estivermos em Cristo, nós seremos salvos, e é Jesus quem nos salva. Ninguém da igreja pode arrogar para si a prerrogativa de que salvou alguém, é Jesus quem nos salva. Porém, a salvação, irmãos, a gente ainda não chegou no céu. A gente está aqui na terra. Enquanto estamos aqui, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E o projeto de Deus da igreja, Deus, ele nunca dá para ninguém todos os dons. Então, assim, se nós encontrarmos alguém em algum momento que diga: eu recebi da parte de Deus todos os dons, é mentira. Deus não faz isso.
Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons. Deus não dá para uma única pessoa todos os dons espirituais, todos os dons ministeriais. Deus não dá para uma única pessoa tudo aquilo que a gente precisa para nesse nosso aperfeiçoamento da fé. Isso quer dizer que, em algum momento na minha caminhada cristã, eu vou precisar de um dom que eu não tenho. Eu vou precisar de alguma coisa para a minha vida espiritual que eu não encontro em mim mesmo. E onde é que eu vou encontrar isso? Na igreja. É na interação com os irmãos, é no partir do pão, é estando junto com um grupo local, é que eu vou encontrar alguém que vai me oferecer algo que eu não encontro em mim mesmo. É algo que veio de Deus, mas que Deus depositou no irmão que está no meu lado. E é nessa interação entre o dom de um e de outro, né? Tem um versículo que é do livro de Judas, versículo 20, né? Porque tem um capítulo só. Judas, ele diz que nós devemos nos edificar uns aos outros. Ele diz, edificai-vos uns aos outros. E se a gente ler superficialmente esse texto, a gente vai olhar e vai discordar, né, de Judas. Como assim, né? Edificar uns aos outros. Não é Deus quem nos edifica, mas Judas, ele vai em outra direção. Ele diz, não, na realidade Deus deu os dons para que a gente edifique um ao outro. Eu vou precisar de uma habilidade que Deus deu para alguém e é nessa interação com os irmãos que isso vai acontecer. Então, só por aí a gente percebe essa necessidade, né, da igreja, né, para o nosso próprio crescimento espiritual. E além disso, né, além de Deus ter distribuído os seus dons na igreja, e alguém pode argumentar contra a igreja e dizer, mas a igreja tem problemas, a igreja tem dificuldades, e a igreja, irmãos, vamos dizer que é o laboratório que Deus criou para mostrar para o mundo o que ele pode fazer na vida das pessoas. A gente vai ler daqui a pouco alguns trechos aqui da carta de Paulo a Tito, e a gente vai ver que lá na ilha de Creta o negócio era muito complicado, porque a igreja de Creta estava num lugar muito complicado mesmo. Depois a gente vai dar aqui mais detalhes sobre a ilha de Creta. E aí Paulo, num dos conselhos que ele dá para Tito, nessa carta, ele diz o seguinte, olha, vocês estão num lugar onde tem muita gente com muitos problemas, gente que é beberrão, gente que é preguiçosa, e essas pessoas acabam influenciando a igreja de alguma forma. E aí, falando em outras palavras, o conselho que Paulo dá para Tito é o seguinte, você diga a essas pessoas que nós aqui da igreja, nós também éramos desse jeito, nós também éramos assim. A igreja serve para mostrar para os de fora aquilo que Deus faz com aqueles que estão dentro, né? Então a gente tem, e o próprio apóstolo Paulo dizia isso, né? Paulo diz, ele costumava dizer de si mesmo que ele era o pior dos pecadores, né? Como querendo dizer, se Deus fez comigo o que ele fez, e olha como eu era ruim, imagina o que Deus pode fazer com as pessoas que não eram tão ruins igual eu, né? A igreja serve justamente para isso, e assim, por mais argumentos que se tenha contra, né, a igreja, por conta dos problemas que surgem, e os problemas não surgem por conta do Espírito Santo, mas por conta da parte humana, né, que está presente na igreja, todo mundo que está nos assistindo e todos os irmãos que estão aqui conhecem a história de alguém que teve a sua vida modificada, a sua vida transformada, quando passou a fazer parte da igreja, né? Não apenas em termos espirituais, enfim, mas em termos sociais. Sua vida foi transformada, a pessoa passou a ter um rumo, a pessoa passou a ter uma direção, né? A pessoa mudou de vida, né? Logicamente que a gente é crítico da teologia da prosperidade, mas a gente pode dizer que tem muita gente que depois que faz parte da igreja, ele se acerta. A vida dele toma um rumo, ele consegue organizar melhor a sua vida é transformada também nesse sentido, né? E é um dos motivos, se a gente for pensar, né, nossa igreja, ela tem mais de 1.300 congregações, não é? E muitas das congregações da nossa igreja estão nas regiões mais pobres da cidade, nas periferias. E quantas pessoas que entram nessas igrejas, irmãos, e ali na igreja eles recebem uma rede de apoio, alguém que ajuda ele numa necessidade. Quem nunca arrumou um emprego por conta
tem muita gente que arrumou um emprego por conta da indicação de alguém da igreja. O senhor é um caso? Então, veja, é alguém da igreja que indicou um emprego, né? É alguém que vai trabalhar e tem criança pequena e arruma alguém da igreja que cuida das crianças, né? Quantas vezes a gente não vê na igreja, alguém está no hospital, precisa de doação de sangue, é anunciado na igreja, aparece um batalhão de irmãos que vai lá. Essas coisas, irmãos, fazem parte dessa organização da igreja, né? E Deus proveu, Deus pensou nessas coisas para o nosso crescimento. Por isso que é necessário que a gente esteja aqui presencialmente, envolvido nas atividades da igreja, porque isso atua para o nosso crescimento, né? E uma coisa muito interessante, né? Eu estava falando aí a respeito dos dons. O Espírito Santo, ele distribui os dons dentro da igreja. E aquilo que eu falei de nós precisarmos de um dom que não está em nós mesmos, eu me lembro aqui de duas histórias, né? de dois testemunhos que eu ouvi, que mostram bem isso, né? A igreja, ela é composta de pessoas diferentes, que têm diferentes dons, mas também que têm diferentes características. Às vezes você pega dois pastores e os dois estão na mesma função, mas cada um tem a sua característica peculiar, né? Um tem um ministério mais voltado para determinada área, outro para outra área. Isso vai complementando o outro, né? E nunca na igreja a gente pode achar que o dom que Deus deu para nós, ele é maior ou ele é mais importante do que o dom que Deus deu para o outro. E aí eu me lembro de uma história que eu ouvi do irmão Gutierre Siqueira, alguns dos irmãos devem conhecer, que ele publicou até nas redes sociais, né? Ele disse, veja como que a igreja é composta de gente diferente e que faz trabalhos diferentes, mas que acabam se complementando. Aí ele pegou dois exemplos de dois irmãos que têm dons assim bem diferentes um do outro. Aí ele disse, Deus chamou, por exemplo, um irmão para estudar o grego. O pastor Israel falou disso aqui em alguma aula. Um irmão que é especialista em grego. E Deus chamou ele para traduzir as escrituras para um novo idioma. E o irmão que estuda grego, onde que ele exerce o ministério dele? Ele exerce o ministério dele trancado dentro do escritório, com um monte de livro em cima, analisando os originais e escrevendo, transcrevendo, né? E assim, está sempre trancado dentro do escritório, trabalhando naquele difícil trabalho de traduzir a Bíblia do idioma original para o outro idioma. Aí outro irmão, Deus chamou para trabalhar na capelania prisional. E aqui no nosso ministério a gente tem, os irmãos que trabalham na capelania. E o irmão está lá, né? Na rua, nos presídios, entrando, evangelizando e tal. E aí ele usa esse exemplo. Imagina se o irmão que está lá na capelania olhar para o irmão que está trancado no escritório traduzindo a Bíblia e dizer que perda de tempo, porque as almas aqui estão perdidas aqui no presídio e o irmão está trancado lá. E imagina o irmão que está trancado lá falar a mesma coisa. Que perda de tempo, tem tanta coisa para estudar, o irmão podia se matricular, aprender grego e vir aqui me ajudar, né? E a pergunta é, quem está errado? Os dois estão certos em estar fazendo a obra de Deus, mas os dois estão errados se um criticar a atividade do outro. Por quê? Por mais que sejam ministérios diferentes, se não tiver alguém que se trancou no escritório para traduzir a Bíblia do grego para outro idioma, não vai ter Bíblia para o irmão distribuir no presídio. E se não tiver alguém trabalhando no presídio, não tem necessidade, e é claro, e outros ministérios não tem necessidade de alguém que traduza lá, porque se você vai traduzir a Bíblia para alguém distribuir. Então um está numa ponta do processo, o outro está na outra ponta do processo, e os dois eles se complementam. Isso que é a igreja, né? O trabalho de um vai complementando. Pastor Israel, tem um microfone aí do lado, pastor. Deixa eu ver se eu posso ajudar. Sim, pastor. Corroborando com a exposição do nobre professor. Romanos capítulo 12 e o versículo 3 diz o seguinte: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Eu dificilmente vejo alguma exposição sobre essa questão, e eu estava analisando isso aqui e cheguei à conclusão seguinte,
que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós temos que ser honestos com nós mesmos. Ou seja, nós sabemos que nós temos limitações sobre essa questão de dons e vocações, não é? E não queremos ser mais do que aquilo que Deus tem nos dado. Esse é o mal de muita gente, e ministérios se encerram por causa disso, porque a pessoa vai querer fazer o que Deus não concedeu para ela fazer. Ela é limitada para tal ministério, para tal vocação, não é? É verdade. Então nós devemos ser honestos conosco mesmo. Eu já vi irmão dizer aqui, eu já vi alguém dizer assim, olha, irmão, não me convida para ensinar porque vai estragar tudo. Me convida para pregar, tá certo? Não, aí indica outro que ensina, tá certo? Ele é honesto com ele mesmo. Entendeu a limitação dele, né? Ele é honesto com ele mesmo, tá certo? Agora, vai me convidar para pregar em altos congressos querendo fazer o povo pular, que também acabou comigo. Professor Isaías. Só duas colocações, né? Quando o senhor se referiu, por exemplo, aos sem religião, os desigrejados, alguma coisa parecida assim, na verdade a gente vê isso por outra, vê na igreja, né? Olha, eu já passei por umas 10 congregações, congreguei em 10 lugares diferentes, mas agora achei a igreja certa. Ele vai ficar aqui um tempo, daqui a pouco ele vai para outra igreja. Olha, eu já passei por 11 igrejas, então o problema não está na igreja. Quer dizer, a igreja tem problema, e todas têm. Então o problema provavelmente está na pessoa, né? Então não fique procurando uma igreja perfeita que não vai encontrar, né? Outra questão é a questão do que o senhor falou também dos dons, né? Eles se complementam. O próprio apóstolo Paulo, quando fala aos Efésios, capítulo 4, ele vai falar que ele deu os dons de pastores, doutores, evangelistas, profetas, para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Eu já citei lá na reunião dos professores, quero citar aqui, acho que não tem nenhum problema, né? Com relação à nossa igreja local aqui. Nós temos a presença da nossa igreja com vários membros, né? E eles, a gente vai ver, sobretudo os que estão à frente do trabalho aqui, a gente que acompanha o dia a dia aqui, vai ver que tem perfis diferentes. Sim. E isso é importante para a igreja, porque isso complementa, né? Quanto mais pessoas à frente do trabalho, mais eles se complementam, né, na ideia da estrutura organizacional da igreja, né? Isso complementa também no que transmitir a igreja. Vai ver que cada um tem um perfil diferente, e a gente até trouxe essa analogia da diferença entre cargo e função. Claro que é lá fora, né? Mas o cargo é aquilo que, vamos dizer, um pastor. Mas ele, como pastor, ele tem várias funções dentro da igreja. E aqui não é diferente, né? É claro que isso muda de igreja para igreja, de local para local, do tamanho da igreja, né? Isso muda também, isso é importante para a igreja. Mas é importante observar que tudo isso, todos esses dons que foram dados à igreja, é para o aperfeiçoamento da própria igreja. Exatamente, essa é a ideia. Só um complemento, corroborando ali com o pastor, essa questão de pessoas que ficam mudando, procurando a igreja certa, eu costumo dizer que elas estão precisando não mudar de igreja, mas mudar de vida. Porque de igreja já mudou bastante. Bom, pastor Davi. Ainda com relação ao tema, aos desigrejados, nós podemos citar a seguinte analogia. Imaginemos um coração no refrigerador de um hospital. Ele não está apodrecido, né? Está ali aguardando um corpo e um implante, mas ele só terá utilidade quando for implantado no corpo. Exato. Não é? Um membro tem as suas finalidades, mas não está cumprindo suas funções, porque está aguardando o devido implante. O membro só terá utilidade se estiver implantado no corpo. Inclusive, quando é feito o transplante, você retira o coração, tem algumas horas que ele aguenta, né, fora do corpo. Se demorar muito para fazer o transplante, não adianta mais fazer. Perdeu o órgão, né? É justamente isso. O órgão morre, né? Se ele não for implantado no corpo rapidamente. Obrigado pela analogia, pastor. Aí eu falei que era 2 testemunhos. Esse outro eu achei interessante. Eu ouvi do irmão Lucas Gomes, alguns irmãos conhecem aqui, do Ministério do Belém.
E ele disse que ele estava na igreja, disse que tinha um irmão que era o porteiro da igreja. E ele carregava um molho de chaves muito grande, né? Aí disse que ele foi brincar com o irmão. E falou assim, irmão, cuidado, hein? Irmão, vai entortar a coluna, que esse molho de chave está muito pesado, né? Aí o irmão olhou sério para ele e falou, irmão, isso aí foi Deus que me deu. Aí ele falou, eu fui brincar com o irmão, agora o negócio ficou sério, né? Aí ele falou, não, eu entendi a brincadeira do irmão, mas deixa eu te explicar. Um dia eu estava sentado aqui na igreja e Deus usou um pregador, o pregador olhou para mim e falou, vejo Deus te dando várias chaves. Cheguei em casa, falei para minha esposa falou, o que será que vai acontecer, né? A gente vai ganhar um carro, uma casa. Passou uns dias, o pastor me procurou e falou, preciso de um porteiro, né? Irmão, aceita? Aceito, deu um molho de chaves. Ele falou, na hora Deus falou, aí está aí a chave que eu te entreguei. Essa é a chave. E o irmão não desdenhou disso não, ele falou, foi o que Deus me deu. Essa chave aqui é o símbolo daquilo que Deus fez na minha vida. Eu cuido da casa do Senhor, né? E é isso, né? E veja como é algo que talvez a gente olhe e ache assim tão pequeno, né? Mas se a gente vê o significado que aquilo tem para os irmãos. São os muitos dons que estão espalhados na igreja, e a gente imagina quantas coisas acontecem na igreja, quantos trabalhos pequenos, que a gente considere pequeno, mas que estão acontecendo o tempo todo na igreja, que às vezes a gente não se dá conta. E como aquilo é significativo, né? Voltando àquilo que eu estava falando, imagina como é importante, por exemplo, para uma pessoa que viveu no mundo, estava no mundo das drogas, e ele se converte, e ele tem a oportunidade, por exemplo, de usar terno e gravata. Talvez uma coisa que ele nunca teria feito, né, estando no mundo. E aqui ele vai ter um grupo que ele vai pedir oportunidade, vai pegar o microfone, e uma igreja vai parar para ouvi-lo. Quantas pessoas que nunca foram ouvidas em lugar nenhum no mundo? E é na igreja, e a igreja pentecostal ela é extremamente democrática no sentido de que qualquer um pode dar glória a Deus o tempo todo, né? E o seu glória a Deus não tem mais valor do que o de outro, ou menos valor do que o de outro. Então, esses são os significados práticos da igreja, professor Isaías. Interessante observar que Deus, de certa forma, delegou a função da pregação do evangelho à igreja e a cada um de nós em particular, né? Então, cada um de nós temos que desenvolver, nós somos os braços de Deus sobre a terra. Claro que por intervenção do Espírito Santo, né, a gente faz isso, trabalha e faz o que for necessário para a organização da igreja. Eu me lembrei aqui de uma historinha, né, que diz que tinha uma igreja lá que tinha aí do lado da igreja tinha um terreno baldio, né, e o proprietário não cuidava, então crescia mato, tinha insetos, ratos, baratas lá, e isso acabava afetando a própria igreja, que esses insetos entravam na igreja, né? E o irmão começou a cuidar, pediu autorização para o proprietário, deixa eu cuidar, manter limpo, né? Eventualmente plantar alguma árvore frutífera, alguma coisa assim. E ele começou a cuidar e limpar, né? E depois, aí, um certo tempo, chegou um irmão e falou pro irmão que cuidava lá, olha, o irmão está de parabéns, depois que você e Deus começou a cuidar desse terreno aqui, ficou ótimo, ficou mais... muito mais bonito de se ver, né? Muito mais lindo, né? Não tem mais aquela proliferação de insetos aqui. O irmão falou, olha, você precisaria ter visto esse terreno aqui quando Deus não ajudava no negócio, né? Você já dá a ideia de que Deus pode fazer um milagre até de não nascer mato lá, né? Mas esse trabalho ele incumbiu a nós também, né? Que faz parte da organização da igreja, né? Então cada um tem um papel, além de, claro que os cargos ministeriais, né? Mas cada um da igreja tem um papel a desenvolver no reino, né? Então faz parte de cada um de nós. É verdade. Então, esse aperfeiçoamento todo, quando a gente entra nessa dinâmica da igreja, a gente está dentro disso. Inclusive, eu diria, irmãos, que até os problemas que a gente enfrenta na igreja, problemas de relacionamento que eventualmente possam servir, contribuem para o nosso crescimento espiritual, porque às vezes a gente não aprenderia na prática o que é perdoar alguém, se não surgisse uma situação que exigisse a gente perdoar. E olha só, né? Até essas coisas acabam criando situações para que a gente aprenda a viver como cristão. E às vezes, de fato, a gente vai ter algum problema com alguém que está aqui na igreja e o Espírito Santo olha para nós e fala, não devia ter isso.
Mas já que teve, vamos usar aí para o seu aperfeiçoamento espiritual. Vamos aprender como agir no meio dessa situação. Então, isso tudo faz parte, né, do nosso crescimento. E aí, já que a gente está falando dessa questão da organização, e eu citei aqui alguns trabalhos que existem na igreja, até quem está nos acompanhando aqui online, eu falei, por exemplo, da capelania prisional, um trabalho maravilhoso que é feito aqui no nosso ministério. Quem visita a igreja vai encontrar vários departamentos, né, e cada um fazendo aí a sua atividade, e é nessa interação que a igreja vai crescendo, vai sendo aperfeiçoada, né, nós vamos nos edificando a nós mesmos. Isso tudo faz parte dessa organização da igreja. Então, a igreja é um organismo e a igreja é uma organização. Ela tem uma essência que ela não depende dos cargos, não depende da estrutura, ela é um grupo que é formado por aqueles que foram chamados por Deus, independente da sua posição ministerial, independente de quem seja. É a igreja que estará presente no céu, composta por pessoas de todas as tribos, línguas e nações, né? Mas, por outro lado, a igreja tem uma organização. E aí que muitas vezes vem a crítica à igreja como organização. E há alguém que diga, a igreja não precisava ter organização, porque é o grupo daqueles que foram chamados por Deus. Porém, eu diria duas coisas. Primeiro, irmãos, que toda atividade, em qualquer ramo, em qualquer área da nossa vida que nós formos fazer, que nós formos trabalhar, vai chegar num determinado momento, por mais que tenha começado a surgir, né, por conta de um ideal comum, enfim, vai chegar um momento que precisa se organizar aquilo. Então, sempre que eu vou falar disso, eu me lembro eu uso um exemplo, né? Imagina que a gente tem ali um grupo de amigos e algum dia você decida sair com os amigos para comer uma pizza. Tem lá 4 amigos lá, gostaram da reunião, foi gostoso. Vamos fazer isso de novo? Vamos, fazem outra vez. Tal. Aí chega em determinado momento que aquilo foi tão gostoso e tal, né? Surgiu espontaneamente, mas que se cria uma rotina. Aí combina-se lá. Vamos fazer isso todo mês? Todo dia de ceia. Todo dia que terminar a ceia, a gente vem para a pizzaria. Virou algo rotineiro. Quando vira algo rotineiro, obviamente ali naquele grupo, algum tipo de organização vai começar a surgir. Porque alguém já vai falar, como que vai ser isso? Qual pizzaria que a gente vai? A gente vai sempre na mesma, vamos cada mês em uma. Como que vai ser o pagamento? Quem é que vai pagar? A gente paga e depois repassa o valor, a gente divide o valor, tal. E assim, naturalmente, vai surgir ali alguém que vai se tornar o líder, mesmo que informal do grupo. Alguém que vai dizer, vamos fazer desse jeito? Vocês pagam para mim, aí os outros vão aceitar, porque entendem que aquela pessoa tem as melhores condições para organizar. Então, o que você percebe? Acaba se criando a necessidade de uma organização. E aí, se for um negócio que for todo mês, o negócio vai se estruturando, né? O mês que alguém não puder vir, como é que vai fazer e tal? Vão se criando regras e uma estrutura. E aí eu digo o seguinte, se para uma reunião de 4 amigos para comer uma pizza uma vez por mês tem alguma estrutura, imagina para uma entidade como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com mais de 2.000 anos, que está espalhado por toda a face da terra. Há uma necessidade de uma organização, né? E quanto maior o grupo, maior a necessidade dessa organização vai existir, né? E isso é inerente da necessidade humana. A gente precisa ter, e quanto maior for o grupo, a gente vai precisar estabelecer quais são as regras, como que a gente vai fazer, como é que vão funcionar as coisas. E isso aparece, inclusive, no livro de Atos dos Apóstolos. E essa organização, ela vai surgindo por conta das necessidades que vão aparecendo. Às vezes, quando a gente vai organizar alguma coisa, qualquer coisa que seja, a gente pensa, vamos fazer isso, mas no meio do caminho surge uma situação que a gente não tinha previsto ali. E aí a gente precisa parar para pensar como que a gente vai resolver esse problema. A igreja começou assim. Ela começa como um organismo, como uma ideia que se espalhou ali, né, com esse entusiasmo todo. E a igreja começou assim em Jerusalém, lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, momento em que a igreja não tinha templo. Quando fala lá em Atos 3 do templo que eles foram juntos orar, era o templo dos judeus, eles se consideravam
ainda como parte, né, do judaísmo, subiram ao templo a orar, mas ainda não tinha o templo da igreja em si, os irmãos se reuniam de casa em casa, só que o povo foi começando a crescer, foi crescendo, foi se multiplicando. 3.000 pessoas lá na primeira pregação, dali a pouco fala-se de 5.000. E aquele grupo... Aí, assim, em algum momento, isso já nos primeiros livros de Atos Apóstolos, percebeu que daquele grupo tinha muita gente com necessidades financeiras. Se desenvolveu um sistema de ajuda, de entrega, né, do alimento cotidiano, né, está escrito lá em Atos 6, mas aí começou a aparecer um problema, que não era um problema da igreja especificamente, mas era um problema da sociedade ali. Tinha um preconceito com o pessoal que existia em Jerusalém. Porque tinha, aquela igreja inicialmente era formada majoritariamente por judeus, né? Depois que ela começaria ali a penetrar entre os gentios, só que a gente pode dizer, irmãos, que tinha 2 tipos de judeus. Tinha os judeus, que eram os judeus mais tradicionais, se é que podemos dizer assim, os judeus que moravam ali na região da Palestina, os judeus da Judéia, que tinham essa ligação maior com a lei de Moisés. E tinha os judeus helênicos. O que eram os judeus helênicos? Eram os judeus que tinham um contato maior com a cultura grega, né? Que não eram assim tão rígidos em alguns aspectos. E tinham esses 2 grupos. E esses 2 grupos estavam convivendo juntos ali dentro da mesma igreja de Jerusalém. Só que, dá a entender o texto, que tinha um certo preconceito, isso antes mesmo da igreja, dos judeus que não eram helênicos com os judeus helênicos. Tinha gente que se achava superior, né? Dizia, eu sou o judeu raiz, né? Os helênicos misturaram com a cultura lá dos gregos. E esses 2 grupos estavam dentro da igreja. E esse preconceito, que era anterior à igreja, parece que entrou na igreja. Na hora de dividir os alimentos, as viúvas desse grupo de judeus helênicos, que a Bíblia chama de gregos, não estavam sendo alcançadas pela distribuição. Parece que tinha uma cultura ali, um tanto preconceituosa contra esse grupo, que a igreja, sem perceber, começou a replicar. E esse grupo estava sendo excluído. E aí chegou a questão para os apóstolos. O que a gente vai fazer agora? Levar a questão para os apóstolos, e aí a necessidade de organização. Vamos escolher pessoas que estejam vivendo lá entre os irmãos e que conheçam essas viúvas que estão sendo deixadas de lado. Vamos constituir eles sobre este importante negócio. Foi aí que surgiram os 7 primeiros diáconos, né, que aparecem lá no livro de Atos, capítulo 6. É uma necessidade de organização. E eu acho assim bastante interessante, irmãos, porque a Bíblia ela nos ensina que existem coisas que Deus ele vai nos ordenar exatamente o que a gente tem que fazer. Algumas coisas que Deus diz assim, claramente, faça isso, isso e isso. Outras coisas, Deus nos deu a habilidade para que a gente olhe para a situação e tome a decisão. Eu costumo dizer que quando foi construído o tabernáculo lá no Antigo Testamento, Deus chamou o Bezaliel e o Oliabe, o pastor Israel que entende bem dessa matéria, né? E assim, teve algumas coisas do tabernáculo que Deus disse exatamente como tinha que ser. A metragem, o tamanho, você tem que fazer assim de acordo com o modelo. A pia tem que ficar aqui, não coloca a pia ali. Mas outras coisas, Deus não deu os detalhes. Né? Eu lembro que a pia, né, por exemplo, pastor, não tem muito detalhe. Não deu medida da pia, nem do castiçal. E quem que tomou a decisão? Deus não falou qual que tinha que ser o tamanho da pia. E aí você vai lá no texto e diz que Deus deu a habilidade para Bezaliel e a Oliabe. Essa decisão eles que tiveram que tomar. Deus não quis tomar a decisão, Deus deu a sabedoria para que eles tomem essa decisão. E eu entendo que a igreja funciona assim. Vai ter coisas que Deus vai falar exatamente o que a gente tem que fazer. Outras, Deus nos deu a habilidade dentro de cada um, dentro do seu dom, para olhar a situação e com sabedoria, com sensatez, observar aquilo, dizer assim que a gente vai fazer. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu, né? O que Jesus disse. Que na igreja seria dessa forma. Deus deu para nós a liberdade de tomarmos determinadas decisões. Quer dizer que é uma decisão humana. Pode ser que a gente tome decisões erradas. Sim, a igreja tomou decisões erradas no decorrer da história, mas a gente entende que isso é a habilidade que Deus deu para que a gente tome.
E por que a gente tomou a decisão quer dizer que não é Deus? Não, é Deus quem te deu essa habilidade para você tomar aquela decisão. Quer dizer, eu sei o que eu devo falar aqui e a Bíblia me orienta, quando for dar aula da escola dominical, quais são os princípios que eu tenho que seguir. Mas como organizar o tópico do que eu ia falar, o que eu vou falar primeiro, o que eu vou falar depois, Deus deu essa responsabilidade para que eu tome essas decisões, né? E isso vale para cada um dos dons que há na igreja. Deus deu essa habilidade para que a gente entenda a situação e, inspirado por Ele, a gente faça. Pode ser que a gente cometa erros? Sim, a gente vai cometer erros, né? Quem é professor de escola dominical já cometeu erros dando aula, né? Mas faz parte também do nosso aprendizado, do nosso aperfeiçoamento dentro do dom que Deus nos deu. E isso vale para qualquer dom. Pastor Davi. Na passagem de 2 Reis, capítulo 6, nós vemos que os filhos dos profetas perceberam a necessidade da demanda. Eles dizem a Eliseu: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. E ao mesmo tempo que perceberam a necessidade, eles já sabiam como solucioná-la, não é? Eles dizem: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. E o presidente do colégio apostólico, na ocasião, o profeta Eliseu, concorda e diz: ide. Só que dentro da organização, eles entendiam bem o que era hierarquia. Então, apesar de conhecer a necessidade, saber como resolvê-la, foram consultar o presidente do colégio. E mais do que isto, tiveram a humildade de dizer: serve-te de ires conosco. A gente não vai sozinho resolver essa questão, não. Por favor, nós queremos a presença de quem pode dentro da organização. E por conta disso, eles experienciaram um dos maiores milagres que a Bíblia registra. Viram um ferro flutuar na água, porque tiveram a humildade de obedecer à hierarquia da organização do colégio profético naquela ocasião. Exatamente, é a decisão ali do grupo, né? E assim, vale a pena, antes de falar aqui para o pastor Israel, entender que Deus, o projeto de Deus para a salvação do mundo é que um povo levasse a mensagem. Deus escolheu que seu evangelho fosse levado ao mundo não só por uma pessoa, mas por um povo, um grupo, né? É um projeto coletivo que Deus entregou para nós, né? Então, nós precisamos estar integrados a este povo, né? É nessa interação do povo, o povo de Deus na terra, que a obra de Deus vai sendo realizada. Pastor Israel, por favor. Voltando um pouquinho ainda, eu estou dentro desse contexto aí, dessa questão de consultar as pessoas e ouvir as pessoas para se fazer a obra de Deus e atender às necessidades da igreja, né? Porque eu tenho observado que tem alguns líderes que acham que Deus fala somente por intermédio dele, mais ninguém. Aí a obra fica sem fazer ou fica a desejar. Então, voltando ali na citação do professor sobre Atos 6, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração. Se fosse nos dias de hoje, meu prezado irmão, chegasse a informação para certos líderes que está havendo murmuração, que isso aqui não está sendo muito correto, eu acho que a orientação seria mais ou menos assim: olha, vai deixando esse pessoal do lado, identifica quem é, vai deixando do lado, vai dando um gelo até ficar extinto. Porque esse pessoal não serve entre nós. Se eles fizessem isso naquela ocasião, o problema iria continuar. E as viúvas iam ficar sem alimento. Agora, também não vamos deixar a murmuração vir na igreja e ter lugar sem responsabilidade, né? Porque tem gente que murmura somente por murmurar, mas que não está disposto a dizer porque está murmurando, não é? Porque a murmuração aqui tem um sentido de crítica do que deveria ser feito e não está sendo feito. Simplesmente isso. Mas tem críticas que realmente não vale a pena. Só corroborar com o senhor, né? Com o pastor Israel, de Atos 6, né? Que no versículo 6, 4 fala que vocês vão fazer o trabalho de diácono, cuidar da obra social, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, cada um no seu devido lugar para a complementação da obra de Deus. É verdade. E não adianta a gente
e querer fazer o ministério do outro, né? Não vai dar certo. A minha esposa trabalha com Libras, né, irmãos? E eu não consigo nem dobrar a mão direita. Cada um dentro da sua atividade, né? E é tão bonito quando isso acontece, né? Quando cada um... Eu lembro quando eu tinha aula de teologia, né? Não sei se o pastor Jeremias lembra disso. Uma vez eu perguntei para o pastor Jeremias, eu era adolescente, fazia teologia lá. Eu falei, pastor, como que eu descubro qual é o meu dom, né? Você fala tanto de dom e tal, né? E aí o pastor Jeremias falou assim, olha, observa aquilo que você mais gosta de fazer na obra de Deus, né? Aquilo que mexe, né, com o seu coração, né? E eu costumo dizer isso, eu levei isso, né, para a minha vida. A gente se descobre, às vezes, dentro de alguma atividade específica. Minha esposa começou a observar essa necessidade do surdo, o que acontece com o surdo que vem para a igreja, né? E não é acolhido. E aí foi nascendo esse desejo, e assim, parece que sempre tem alguma coisa que vai mexer com a gente, né? Às vezes a gente está na igreja, né, e se alguém fala no microfone a palavra criança, já tem alguém na igreja que fala, opa, isso aí é comigo, esse negócio pode deixar comigo, né? Sempre tem alguém, né, que Deus acende determinada chama para alguma coisa específica. Isso é igreja do Senhor. Pastor Amaro. Pai do Senhor a todos os meus irmãos, que a boa mão de Deus esteja na vida de todos aqueles que estão assistindo, muita gente assistindo. É dizer o seguinte, pastor, na terça-feira próxima agora, nosso pastor Jeremias, nosso terceiro vice-presidente, no final da sua fala, ele falou sobre isso, sobre o dom de cada um, né? Tem um que prega mais assim, outro prega mais de outro jeito, de outra maneira, não é? Sobre esse assunto que o senhor está falando, na construção do tabernáculo, que foram escolhidos aquelas pessoas para fazerem, nós vemos que o que acontece muito são as pessoas que murmuram no nosso meio. Esses são que traz os danos, né? Porque disseram, talvez alguém disse assim, por que esses dois foram escolhidos? Por que essas pessoas? Então, é isso que atrapalha, é isso que produz veneno. Paulo chegou a escrever aos Filipenses, quando ele diz assim, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Em outra palavra, ele também diz, olha, em tudo dai graça. Ora, considerar o irmão melhor do que o outro. Eu não recebi esse dom, mas o Senhor recebeu o dom de professor. Que coisa linda, o que é que eu devo fazer? Considerar o Senhor, respeitá-lo, amá-lo e orar pelo Senhor. E não querer ser o seu professor. Talvez eu seja mais útil em uma outra área, como já foi dito aqui, que talvez o Senhor não faça. Então, isso é importante, cada um reconhecer aquilo que Deus lhe deu. E assim seria um mundo bem melhor, né? E a igreja mais forte. Né? Verdade. Sim, sim. Só uma complementação Só que a gente assim, precisa né? chegar na ilha de Creta. Aqui, né? Tá chegando lá. Eu achei interessante o pastor Amaro citando lá do contexto do Antigo Testamento, né? E tem exatamente sobre esse assunto, porque tem um momento que os irmãos de Moisés, né, Miriam e Arão, murmuram contra Moisés. Por que só você faz isso? Aí o que aconteceu? O próprio Deus chamou a reunião com os três. Vem aqui que eu vou conversar. Você conhece quem é Moisés? Eu falo com ele cara a cara. É Vocês dois aí, né? Então, veja, o próprio Deus, não vamos esperar que Deus faça isso aqui no nosso meio, né? Uma observação. Era sacerdote, né, também. Professor, uma observação ainda há tempo. Eu falei o terceiro vice-presidente, é o nosso segundo vice-presidente, cujo eu até peço perdão. Em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Caminhando aqui para a ilha de Creta, porque foi o texto que o comentarista escolheu, né, para ilustrar todas essas questões, né? E a gente vai falando desse negócio de dons, né? A gente vai lembrando de testemunhos. Agora eu que estou lembrando de um testemunho também para colocar aqui. Eu lembro do irmão que cortava meu cabelo, né? O irmão, ele não era obreiro, ele dizia que ele não falava na igreja e tal, mas era o maior evangelista que eu conhecia. O pessoal ia cortar o cabelo, sentava lá, não tinha como sair, né, que estava lá para cortar o cabelo, e ele evangelizava a pessoa, mas ele tinha uma habilidade assim de convencer as pessoas, e ia conversando, batendo papo e tal, e convencia a pessoa a ir na igreja. E a pessoa ia e ficava, né? E aí quando a gente ia cortar o cabelo lá, né, quando uns pastores cortar o cabelo, ele falava, a minha função é colocar na igreja.
depois coloca lá, é com vocês, tá? Daí para frente é com vocês. Falou, e não me dá oportunidade para eu falar na igreja, porque o meu ministério é exercido aqui, enquanto eu corto cabelo. Veja que coisa bonita, coisa bela, né? Essa integração do corpo de Cristo, né? E vale para quem está nos assistindo, né? O conselho que Paulo deu para Timóteo, né? É reacenda a chama, né, do dom que há em ti. A gente descobrir isso e colocar em prática é muito bom para a igreja do Senhor. Mas, irmãos, qual é o texto, então, que o apóstolo Paulo, que Ezequias Soares, né? O pastor Ezequias Soares, nosso comentarista, escolheu para ilustrar todas essas questões? É da carta de Paulo a Tito. E eu queria falar aqui sobre essa questão da carta de Paulo a Tito, que é uma das chamadas cartas pastorais. Primeiro falar sobre Tito. Tito, ele foi uma pessoa muito importante no apóstolo Paulo, né? E tem a ver com tudo isso que a gente fala, né? O grande apóstolo Paulo, que é um dos personagens, logicamente, excetuando-se Jesus, mas um dos personagens de maior destaque no Novo Testamento com o apóstolo Paulo. Paulo, ele reconhecia muito a necessidade das pessoas que o ajudavam, né? Vale a pena a gente ler Romanos 16. A lista de pessoas que Paulo inclui em 16, de Romanos, que ele chama de seus cooperadores. Isso porque Roma era uma igreja que ele não tinha visitado ainda, né? Imagina as igrejas que ele já tinha passado. O reconhecimento de tantas pessoas que o ajudaram. Ninguém faz nada sozinho, nem o apóstolo Paulo fazia. Aliás, Jesus, que podia fazer tudo sozinho, escolheu 12 para o ajudarem, né? E Tito era um dos cooperadores de Paulo. Ele aparece em vários momentos no ministério de Paulo. Houve toda uma questão de ordem teológica que envolveu Tito, né? Queriam circuncidar Tito, e Paulo usou a situação para mostrar que ele não necessitava, né, ser circuncidado, porque naquele caso, se fosse circuncidado, ele estava indo tudo aquilo que estava sendo pregado. Já teve uma outra situação ao contrário, que era melhor circuncidar, né, o Timóteo, né? Cada caso foi tratado de uma forma, por conta ali do contexto que estava acontecendo, mas enfim, o Tito aparece lá em Corinto. Segundo aos Coríntios, Paulo escreve num dos momentos mais tensos do seu ministério, ele cita várias vezes que foi a presença de Tito que trouxe consolo, quando Tito chegou trazendo notícias, consolou o coração de Paulo. Então Tito, ele tinha uma importância muito grande para o ministério de Paulo. E esta carta de Tito, tem-se uma dificuldade, os comentaristas, os estudiosos do Novo Testamento, de encaixar Tito, quando que a carta de Tito foi escrita dentro do ministério de Paulo, porque não há referências, porque Paulo fala aqui no capítulo 1, que ele esteve em Creta junto com Tito, e que deixou Tito na ilha de Creta para colocar em ordem as coisas que ainda precisavam ser colocadas em ordem. Ou seja, tinha muita coisa para fazer, muita coisa já tinha sido feita. Mas o que já tinha sido feito? Então, não há referências em Atos dos Apóstolos sobre essa visita de Paulo a Tito, à ilha de Creta. Muito provavelmente, e isso é que alguns comentaristas acreditam, porque isso foi depois do período que está registrado em Atos. Há quem acredite que Paulo foi, porque termina o livro de Atos com Paulo preso, né? Há quem acredite que depois daquela prisão de Atos 28, Paulo foi solto por um tempo e talvez tenha sido o período em que ele foi à ilha de Creta. Depois ele foi preso novamente, que aí sim ele foi condenado à morte. Já tem gente que acredita que Atos 28 ele já foi condenado à morte naquela vez. Então tem certa dificuldade de encaixar isso, né? A gente não tem o quadro completo para tratar de todos os detalhes de quando isso que aconteceu. Mas a gente sabe da situação daquilo que Paulo relata a Tito no capítulo 1. Tito, que era uma pessoa de muita confiança do apóstolo Paulo, foi estabelecido para cuidar das igrejas na ilha de Creta. Vale sempre a pena a gente lembrar que quando se fala de igreja naquele contexto, a gente está falando de grupos, né, que se reuniam nas casas, e parece que tinha várias casas naquelas cidades da ilha de Creta onde irmãos se reuniam. Então, o Tito ele foi colocado para ficar responsável por esses muitos grupos. Modernamente falando, ele seria o regional ali da ilha de Creta, ou setorial, né? Ou setorial. Talvez tivesse ligado a uma regional maior, né? A ilha de Creta, a regional de Corinto, que era ali perto. Mas enfim, mas veja só, ele foi colocado ali na responsabilidade daquela região, e para resolver os problemas que
apareceram e que surgiram ali na ilha de Creta. E quais eram aqueles problemas? Bom, vale a pena lembrar que, diferente do exemplo que a gente citou de Atos 6, porque Atos 6 é quando você está falando do comecinho da igreja em Jerusalém. Aqui já passou algum tempo, alguns anos. A igreja já está melhor estruturada. Por exemplo, lá em Atos 6, a gente falou quando surgiram os diáconos. Posteriormente, aparece a figura dos presbíteros, que ainda não tem em Atos 6. Aqui, quando Paulo escreve a Tito, já tem diáconos e presbíteros. Veja como a igreja foi crescendo e foi tendo essa necessidade de se estruturar. Não tinha presbítero lá no começo. Em algum momento, começou-se a se estabelecer presbíteros. No meio de Atos dos Apóstolos, aparece essa questão. A igreja foi crescendo, foi se estruturando. E aqui, a igreja já estava no momento que tinha crescido bastante. Alguns problemas que existiam agora não tinham lá no começo, foram aparecendo. E Paulo está orientando Tito a respeito de como resolver as questões. Eu li ontem com mais calma a carta de Tito, e aí tem alguns detalhes que a gente percebe que tem muito a ver com isso que eu falei do relacionamento dos diferentes grupos da igreja. Parece que é uma coisa assim tão antiga, e é antiga, né, de 2000 anos atrás, mas tem muita coisa que persiste na igreja até hoje. Por exemplo, uma coisa que Paulo trata aqui na carta de Tito, e que é algo bem assembleiano, é os departamentos, né? A igreja, as Assembleias de Deus estão estruturadas na ideia dos departamentos, né? Grupo de mocidade, grupo de adolescente, irmãos, varões, irmãs, os departamentos. E Paulo está falando sobre isso em determinado momento, porque ele fala aqui dos mais jovens, dos mais velhos, e ele fala, né, como que Tito tinha que tratar das irmãs mais jovens, como que ele tinha que fazer com as irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas deveriam ser vistas como mestras do bem para as mais novas. Ele está falando de problemas geracionais que apareciam ali na igreja. Veja como são bem realidades locais que às vezes aparecem dentro da igreja. Existem igrejas que às vezes têm um problema do grupo dos irmãos mais velhos com relação ao grupo dos irmãos mais novos. Parece que isso era uma das questões que aparecia lá em Atos, né? Tinha questões sociais ali, né? Porque na época existiam escravos, na igreja tinha escravos e tinham livres. E Paulo dá, não somente na carta a Tito, mas em outras cartas, as orientações como cada grupo deveria agir e como que Tito deveria lidar com essas questões todas. Então, está falando bem dessas realidades locais. Pastor Deoclésio, por favor. Só lembrando, quando eu comecei a montar a livraria aqui na igreja, tinha alguns irmãos que se aproveitavam da situação e vendiam material aqui e usufruíam o lucro para ele, né? Foram vários irmãos. Eu pensando nisso, eu falei, não, eu tenho que montar para a igreja, né? Falei com o pastor Benjamin, ele autorizou e eu comecei a vender o material aí fora, no corredor, tá? Montava a banquinha lá. Depois fomos para o espaço da livraria e com isso eu conheci aquele envelope anual e eu trouxe aquele envelope também para a igreja. Mostrei ao pastor Benjamin e ele autorizou eu trazer. Eu comprava de um pastor do Belém, que o pastor Davi deve conhecer, era uma família de pastores aí da região do Belém. E eu fiz uma cotação de preços na Clabin, lá na Juscelino Kubitschek. E era um preço melhor, bem melhor do que eu pagava. E comecei a fazer lá. E começamos a trabalhar. E quem pode falar melhor disso é o pastor Edson, né? Que antigamente a oferta era dada naquele envelope manuscrito. E tinha muito problema, né? Muito problema de sumiço. E eu achei que iria funcionar melhor, entendeu? Com o envelope anual. Trouxe, o pastor Benjamin aprovou e começamos a distribuir através da livraria os pacotes de envelope. Tudo pensando na organização da igreja para melhorar a situação, entendeu? Então foi maravilhoso. E não é só na igreja que nós precisamos pensar, na sociedade em geral também. Vou citar, por exemplo, aquele serviço de segurança que existe nas agências bancárias. Fui eu que idealizei e levei para a Assembleia. Aquela parede que é colocada em frente aos caixas, eu que idealizei e levei para o José Bittencourt. Ele fez o projeto e passou na Assembleia e o Alckmin aprovou em 2011. Eu fiz visando
a diminuição de mortes nos assaltos na saidinha de banco. A gente deve pensar sempre em beneficiar tanto a igreja como a sociedade nossa. Muito bem, obrigado, pastor Deoclésio, pelas observações. Oi? Por essa razão te deixei em Perus. Uma observação, pastor Deoclésio que me batizou nas águas. Fica aqui o registro. Muito bem. Bom, irmãos, mas a gente falar desse tópico aqui de Tito na ilha de Creta, uma coisa que eu queria observar, né? Tito capítulo 1, versículo 10, Paulo, ele diz, né, a respeito da situação que estava ali em Creta. E ele diz que lá há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, principalmente os da circuncisão. Esse pessoal estava dentro da igreja, né? Pessoas que traziam assim muitos problemas, sabe? E ele diz aqui aos quais convém tapar a boca. Depois ele explica como, inclusive lá embaixo. Ele diz que era por conta do proceder, né, da igreja. Taparia a boca dessas pessoas. E aí no versículo 12, eu acho interessante que ele diz, um deles, o seu próprio profeta, disse, os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E assim, quando a gente lê um versículo desse, imagina que a gente não conhecesse, né? Eu sempre falo, quando a gente vai ler um texto da Bíblia, imagina que você não soubesse o que vem depois, né? Se o texto fosse novo. Se o texto fosse novo e a gente visse aqui Paulo falando sobre isso, talvez a gente imaginasse Paulo dizendo, olha, estão falando aí que os cretenses são mentirosos, bestas ruins. Aí a gente acha que no versículo de baixo Paulo diria o seguinte, são caluniadores, não liga para isso não. É gente que é contra a gente, que está falando mal de nós, né? A gente esperava que a continuação da fala fosse sobre isso, né? Estão falando mal de você, mas não, Deus vai te dar vitória. Mas aí que no caso Paulo diz, olha, esse testemunho é verdadeiro. Então nesse caso, porque uma coisa, irmãos, é quando criticam a gente e é mentira, é calúnia. Isso vai acontecer, né, em algum momento na história da igreja. Calúnia, criticam e não é verdade. Outra coisa quando falam mal da gente é verdade. E Paulo está dizendo aqui para Tito, e nesse caso é verdade. Pessoal, aí é isso mesmo, né? Eles são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. E o que eu tiro disso, né? E aí ele vai dando toda a lista aqui, eles ficam ouvindo as fábulas e tal. Tinha uma cultura na ilha de Creta. Essa cultura aqui da preguiça, né? da mentira. E a igreja ali na ilha de Creta parece que tinha absorvido parte dessa cultura, né? Não é que a igreja absorveu, o pessoal que se converteu era dessa cultura e continuou agindo dessa forma. E aí corria-se um sério risco da igreja estar igual à sociedade que cercava, sabe? Absorvendo todos aqueles valores. E aí Paulo chama a atenção de Tito e diz, por isso que eu te deixei aí. A igreja ela não pode ser só uma réplica da sociedade que a cerca. E aqui tem muito a ver, irmãos, com a cultura local. E eu sei que a gente está falando agora aqui com a internet, e a gente está alcançando muitos irmãos de outros estados e tal, e às vezes tem problemas que são muito locais, uma igreja estabelecida naquela região, né? Quem já congregou em igrejas diferentes sabe disso. Às vezes a igreja está dentro do mesmo bairro, às vezes na mesma cidade, e às vezes tem um problema que é daquela igreja específica, e a igreja está na mesma cidade, mas tem um outro problema. E são questões, às vezes, daquele bairro, daquela sociedade, que a igreja, sem perceber, acaba absorvendo. E a gente deve lutar contra essas coisas. Eu fiquei pensando, se fosse a igreja brasileira, né? A cultura brasileira pode... O brasileiro tem essa questão do jeitinho brasileiro, né? Que se discute, né? A gente conta diz que isso faz parte da cultura brasileira, a cultura do jeitinho, né? Contam a verdade, mas dá uma escapulidinha ali e tal, né? E a gente corre o risco de, como cristãos, na igreja, absorver parte dessa cultura. É o que estava acontecendo aqui na ilha de Creta. E aí o apóstolo Paulo diz, e como que a gente faz isso? E ele vai chamar a atenção de Tito na carta toda. Vai dizer, olha, é por meio do bom proceder. E por isso que ele pega no pé aqui de Tito e diz, olha, os presbíteros que você vai estabelecer de cidade em cidade, eles têm que ter uma série de características. Não podem ser espancadores, tem que ter filhos fiéis,
Eu brinquei lá na sala dos professores, né? Tem um ditado que diz, né? Onde tem placa, tem história. Você chega num lugar e tem uma placa, proibido fazer isso. É porque tem uma história lá, alguém fez aquilo em algum momento. Para Paulo dizer para Tito que os irmãos aqui não tinham que ser espancadores, não tinham que ser... tinha que ser sóbrios, graves, prudentes, são na fé. E ele dá uma lista aqui de características, é porque existe um histórico anterior. Ele está chamando a atenção aqui, olha, não pode ser assim. A igreja, em tudo, ele diz isso para Tito e para Timóteo, em tudo te dá, por exemplo, dos fiéis. Se a igreja não tiver uma liderança que inspire valores, vai ficar muito mais difícil que a igreja impacte a sociedade. E ele vai, então, discutindo todas essas coisas com Tito para que ele organizasse essa situação ali toda na ilha de Creta, para que a igreja não absorvesse aquilo. Então, o livro da carta de Paulo a Tito mostra como a igreja vai ter esses problemas. Porque a igreja não está no céu ainda, a igreja está aqui. E é muito fácil que a igreja absorva, né, daquilo que a sociedade em volta, às vezes, traz para ela. Eu também estávamos comentando, até o pastor Edson falou lá na aula dos professores, sobre as 7 cartas do Apocalipse, que era bem isso, né? As 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas, cada uma delas tinha um problema específico. E das 7, 5 recebem críticas da parte de Jesus. Só que quando você vai para o capítulo 1, na visão inicial do Apocalipse, as igrejas são os 7 castiçais, né? E ele diz, os 7 castiçais são as 7 igrejas. E o que Jesus estava fazendo com os 7 castiçais? Andando no meio dos 7 castiçais. E aí ele vai dar a característica dos 7 castiçais e apresentar, inclusive, os problemas, os defeitos de cada um dos 7 castiçais. É Jesus dizendo o seguinte, eu estou plenamente ciente de todos os problemas que cada igreja local tem. Eu sei a realidade da igreja aqui. E estou aqui para corrigir os problemas que cada igreja local tem. Eu estou andando no meio da igreja. Aí eu volto naquele argumento que o desigrejado vai dizer, não, a igreja tem muito problema. Leia lá as cartas do Apocalipse, Jesus está plenamente consciente dos problemas da igreja. E ele não faz vista grossa para os problemas, não. Ele diz, olha, eu tenho contra ti isso, isso, isso. Faze isso, isso, isso. O pastor Edson citou lá da igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso tinha uma preocupação extrema, né, com a instituição da igreja, que todas as questões que a gente falou, eles estabeleceram lá os critérios para ver se a pessoa era legítima, se não era, mas em determinado momento perdeu o primeiro amor. E aí Jesus, e a carta escrita pelo próprio Senhor Jesus, chama a atenção do que precisava melhorar ali. Jesus está plenamente ciente das falhas que nós cometemos, mas está por meio do seu Espírito Santo trabalhando entre nós para que isto possa ser consertado o mais breve possível, né? Para que a sua igreja cumpra a sua missão, né? Isso é maravilhoso. E aí, eu falei aqui da carta... Vou até que hora, pastor? Mais uns 10 minutos, perfeito. Na carta lá de Jesus à igreja de Éfeso, que está lá no livro do Apocalipse, fala-se muito sobre isso, porque aparece essa questão, né, da instituição e do organismo, né? O organismo e a organização. A igreja de Éfeso, em determinado momento, organizou muito bem, tinha uma organização muito bem definida, mas estava esquecendo dessa questão do organismo, né, do primeiro amor. Era necessário que isso fosse resgatado, fosse trazido de novo. E aí o comentarista fala lá no 3º tópico de uma outra situação, que eu acho que talvez seja o contrário disso, e aí vale a pena a gente comentar, porque fala um pouquinho da história mais recente da igreja, lá no tópico 3, onde ele fala no item 2 a respeito da experiência pentecostal. E ele conta aqui para nós, o nosso comentarista, sobre a história da igreja nos seus primeiros anos, da igreja pentecostal, né, do pentecostalismo. O pentecostalismo, conforme a gente conhece hoje, as igrejas pentecostais atuais, elas começaram nesse movimento, comecinho lá do século XX, né, passagem do século XIX para o século XX, que começou-se a enfatizar novamente essa questão do batismo com o Espírito Santo, das línguas estranhas, né, essa experiência de Atos dos Apóstolos sendo trazida para os nossos dias, e o pentecostalismo começou a se multiplicar e explodir em vários países do mundo. E o movimento pentecostal, veja só, irmãos,
ele começou dentro de igrejas que já existiam, igreja metodista, o movimento de santidade, que eram os precursores desse movimento pentecostal. Eles não surgiram inicialmente como igrejas, eram movimentos, né, dentro das igrejas. E aquele movimento começou a crescer e tal. E os primeiros irmãos pentecostais, e o comentarista cita alguns deles aqui, eles acreditavam, veja só, que se a igreja se organizasse muito, a igreja perderia a sua essência. Os primeiros pentecostais tinham essa ideia, né? Quando a gente tem lá o William Seymour, lá do Avivamento da Rua Azusa, inclusive os missionários suecos primeiros que vieram para o Brasil, né, e fundaram as Assembleias de Deus, né, principalmente aqueles que vieram depois do Gunnar Wingre e do Daniel Berg, esses missionários suecos tinham muito essa ideia firme. Se a igreja virar uma estrutura muito grande, a igreja vai perder a chama do Espírito Santo. E eles lutavam contra essa institucionalização da igreja. Só que essa igreja, a própria igreja em determinado momento, percebeu que existia essa necessidade da institucionalização, da criação dessa organização. E aqui tem até um dado histórico, né, que está no item 3 do último tópico, que fala das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Vale a pena lembrar que as Assembleias de Deus dos Estados Unidos não tiveram relação, né, com as Assembleias de Deus no Brasil. As Assembleias de Deus do Brasil usaram esse mesmo nome, mas surgiram posteriormente. Mas só para trazer aqui para os irmãos essa ideia de que existia isso. Eles imaginavam que se a igreja se estruturasse de novo, muito, ela perderia o seu primeiro amor. Lembraria lá da passagem do Apocalipse, capítulo 2, lá da carta de Éfeso. E depois a própria igreja percebeu essa necessidade da organização. E esse é o desafio, e com isso que eu quero terminar a nossa aula aqui, irmãos, que eu acho que cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus, a gente tem. É o desafio que está presente nas cartas do Apocalipse, é o desafio que está presente na carta de Paulo a Tito, e é o desafio que está presente para cada um de nós, conjugar essas duas igrejas. A gente não pode perder o ânimo, o entusiasmo em fazer a obra de Deus, saber por que a gente foi chamado, mas isso não significa desprezar tudo aquilo que tem a ver com a igreja como organização. A gente não pode deixar com que a organização tome o lugar do entusiasmo que a gente tem por conta do Espírito Santo dentro de nós. Não podemos fazer isso. Mas, por outro lado, a gente também não pode ignorar a necessidade que a gente tem da organização. A gente precisa conciliar essas duas coisas. É importante que a gente esteja na igreja, esteja envolvido com os irmãos, não porque ao vir à igreja, né, a gente vai ser salvo por conta do número de vezes que a gente veio aqui. Mas entender que a nossa salvação, ela vai sendo, nossa vida cristã ela vai sendo aperfeiçoada à medida que nós estamos junto com os irmãos. E a última coisa que eu quero fechar, e voltando num dos conselhos que Paulo dá a Tito, lá na ilha de Creta, porque parece, né, chega um momento que Paulo vai falando tantas críticas que estavam presentes naquela igreja, naquela sociedade de Creta, e eu acho que o Tito foi ficando preocupado lendo aquela carta. Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E aí quando chega no capítulo 2, no versículo 11, Paulo dá a receita. Ele diz lá, sabe como que você vai fazer isso? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, nos ensinando a renunciar às paixões ímpias, aos maus desejos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, como que a gente consegue fazer isso? Lidar com esses problemas humanos que aparecem inclusive dentro da igreja e fazer com que a igreja expresse, né, o chamado para o qual Cristo a chamou. É por meio da graça. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, mas se nós valorizarmos a graça de Deus, e o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu citei isso, Paulo disse, a graça de Deus fez com que eu me tornasse o que eu sou. Eu era o pior dos pecadores, mas a graça de Deus me transformou no que eu sou hoje. E o que ele diz a Tito é o seguinte, se a graça de Deus pode fazer isso por uma pessoa individualmente, a graça de Deus pode fazer isso por um grupo, né? E é isso que Tito tinha que ensinar na ilha de Creta. Se ele pregasse sobre a graça, vivesse a graça,
ele veria a graça de Deus transformando aquele grupo e fazendo com que a igreja cumprisse o seu propósito. E é apenas a graça de Deus que pode fazer com que a gente se sustente nessas coisas. E com isso eu quero terminar aqui a minha aula. Agradeço a todos os irmãos e lembro que na próxima semana a gente tem aqui o fechamento com o título da lição Perseverando na Fé em Cristo. Deus, com o pastor Israel, que vai nos ministrar no próximo domingo, fechando todas essas questões aqui do trimestre. Amém, pastor? Ia chegar da minha hora. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.